Graças e paz, amados. Um bom dia, uma boa noite a todos. Já peço desde já que deixe o seu like, aí o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, estude, examine, analise as escrituras, ok? Para edificação da tua vida. Se inscreva aí no canal, ok? Vamos estar falando aqui, irmãos, hoje sobre a ressurreição dos santos, o qual implica nós falar da primeira ressurreição, ok? Desde já eu quero fazer uma breve oração aqui, ok? Para esse estudo, para esse momento, e agradecer ao Senhor. Pai querido, soberano, eterno, maravilhoso Pai, ó Deus santo e justo e fiel, Deus, desde já peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas fraquezas, Deus, dos meus erros, dos meus deslizes. Senhor, eu oro, Pai, te agradecendo por livramento, pela bondade, pela graça, pelo amor do Senhor. Ó Deus, pela tua palavra que é fiel e verdadeira, é viva e eficaz, é poderosa. Senhor, oro, Pai, por cada um dos irmãos e irmãs, ó Deus que estará ouvindo, estudando, ó Pai, essa palavra, esse estudo, que o Senhor possa abrir a mente, Deus, desbloquear a mente, destravar a mente, Senhor, ó Deus, e iluminar, dar entendimento, dar esclarecimento, Deus, tirar as dúvidas e brotar nos corações, nas mentes, Pai, o desejo de estudar as profecias, os profetas, toda a tua palavra, estudar com fidelidade, com humildade, com o coração aberto, desejando, Pai, ser liberto, ó Deus, e se desfazer de toda a doutrina humana, de toda a doutrina de homem, de todo o vento de doutrina, ó Deus, entender, compreender, ó Deus, a verdade da tua palavra, Senhor, é em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa me usar para a glória do teu nome, Deus, muito obrigado, Senhor, amém. Irmãos, eu já quero ler aqui, depois eu vou passar alguns textos na tela, vamos estudar aqui 3 passagens, ok? Tem muitas passagens que falam sobre a ressurreição, ok? A ressurreição dos santos, a primeira ressurreição. Eu separei aqui 3 que eu já considero o suficiente para a gente compreender, entender. Tem diversos, irmãos. Podemos montar um quebra-cabeça aí, né? Várias porções, tanto nos profetas, Isaías, enfim, Daniel, em vários textos. E linkar com o Novo Testamento, né? Com Apocalipse, com João, com Tessalonicenses, Coríntios, enfim, muitos outros textos na carta. Mas eu separei 3 aqui para a gente estar lendo. Mas 1 Coríntios 15, irmãos, vai falar, ok? Versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias do que dormem. Cristo é as primícias dos que dormem. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Por que Cristo aqui? As primícias, e está no plural, as primícias. Por que não está no singular? Primícia, mas está no plural, primícias, porque Cristo é a cabeça de um corpo. Seu corpo é a tua igreja, ok? Por isso que ele é as primícias do que dormes, o primogênito do Pai. E todos que creem nele recebem Cristo, ok? Anda na obra que ele preparou para nós andar, se santifica, permanece fiel, firme em Cristo, crendo em Cristo, combatendo, lutando contra o pecado, sendo fiel até a morte, guardando a tua palavra. Esses têm promessas, esses fazem parte do corpo de Cristo, esses têm promessas e farão parte dessas primícias, ok? Para Deus. O qual aqui também dá outros assuntos, outros estudos, falar sobre dízimo mais para frente, para vocês entenderem o que é dízimo, ok? Já adiantando que não é dinheiro, foi convertido hoje, as pessoas convertem o dízimo para dinheiro, mas nunca foi dinheiro, ok? Dízimo é algo muito santo, profundo, é um ensino muito profundo, é primícias para Deus, isso fala de nós, aponta para nós, ok? Para nossa vida, para nossa obra, somos primícias para Deus. Continuando,
Pois os que são de Cristo na sua vinda, tá vendo? Cristo é as primícias dos que dormem, aqui cada um, porém, por sua ordem. Cristo é as primícias, ele foi o primeiro a ressuscitar, o Pai ressuscitou o Filho. E depois vai ressuscitar os santos, a igreja, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Quando? Na sua vinda. A sua vinda aqui está no singular, não é nas suas vindas. Isso aqui é importante entender. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Singular, uma vinda, ok? Jesus voltará, ok? Uma única vez. Não vai voltar em dois eventos, em duas partes, como infelizmente a doutrina pré-tribulacionista ensina. Ele vem secretamente, arrebata a sua noiva, os fiéis que estavam preparados, e depois vai para as bodas no céu, as bodas do Cordeiro. 7 anos depois, no final da grande tribulação, ele volta para poder recolher os que ficaram, né? Os que deram a sua vida. Errado, totalmente errado. Não é em duas fases a vinda do Senhor, de maneira nenhuma, nenhum texto da palavra de Deus vai dizer isso, que a vinda do Senhor é em duas fases, ok? Que ele vem para colher os seus em duas fases. No singular, depois os que são de Cristo na sua vinda. Sempre quando vai falar da vinda do Senhor, tanto aqui em Tessalonicenses, em Coríntios, em Timóteo, nas cartas do apóstolo João, nas cartas de Pedro, vai falar muito da sua vinda, ok? E sempre está no singular, uma única vinda. Mas os pré-tribulacionistas querem dividir, né, para poder encaixar a doutrina, né, pré-tribulacionista, dispensacionalista, dentro da visão deles, da interpretação deles. Mas não é assim, eles estão torcendo o texto, estão interpretando errado, estão pegando textos isolados e interpretando errado, ok? Então temos que orar e buscar, pedir a Deus poder de discernimento, estudar, analisar, examinar as escrituras para poder não ser levado por vento de doutrina. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Tá vendo aqui, irmãos? Paulo está tratando da ressurreição dos corpos. Se você ler nos versículos anteriores, todo esse capítulo 15 aqui, ele vai falar de ressurreição, ok? Da transformação, da glorificação do corpo. Então ele vai falar aqui, isso que eu vos digo um mistério. Guarda essa palavra, que essa palavra aqui aparece também em Apocalipse capítulo 10, antes da última trombeta. Um anjo vai lá falar, olha, quando tiver para se cumprir a última trombeta, o anjo tocar a sua última trombeta, que é a 7ª, se cumprirá o mistério de Deus, que foi revelado aos seus servos, aos profetas, ok, aos seus santos. Ok? Foi revelado a Daniel esses mistérios nas profecias, muitos outros profetas, foi revelado ao apóstolo Paulo. Então essa palavra mistério aqui também aparece em Apocalipse 10, quando vai falar da última trombeta, que toca no capítulo 11, que é a 7ª trombeta. Então preste bem atenção aqui. Ressurreição, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Mesma palavra que Paulo usa no texto que a gente vai ler mais à frente, Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 17 ao 18, que ele vai falar lá, que os que estiverem vivos para a vinda do Senhor. É o mesmo texto aqui, só que ele fala de uma maneira, ele acrescenta detalhes aqui, ok? Coisas que tem lá em Tessalonicenses 4, ok? Não tem aqui, mas tem muitas palavras paralelas, parecidas, ok? Semelhantes, que ele está ensinando para a igreja de Corinto de uma forma, e para a igreja de Tessalonicenses está ensinando também da mesma forma, só que muda algumas palavras. Ok, lá ele fala trombeta de Deus, aqui ele fala no ressoar da última trombeta, ok? No ressoar da última trombeta. Mas infelizmente a doutrina pré-tribulacionista é impossível não falar. Quando a gente se propõe a ensinar a verdade, a fidelidade das escrituras, a gente vai ter que combater os falsos ensinos. É inevitável. E Deus se agrada que nós combata um bom combate da fé, combata as falsos ensinos, as falsas doutrinas, irmãos. Isso é amor. Muitas pessoas vão entender, vão
porque não tem discernimento, poder de discernimento, e vão achar que amor é você ficar calado, é você não falar nada, é você ver falsos ensinos, heresias. Deixa pra lá, irmão, cada um tem tua opinião, essa é a verdade dele, você tem a tua, é interpretação, isso não vai levar a nada. Prega o amor, prega o evangelho de Cristo, e que isso aqui é o quê? Tem gente que não compreende, irmãos, aí vem com essa falsa pureza sabe, uma hipocrisia, dizer, não, deixa isso pra lá, não vale a pena, é a opinião dele, é a interpretação, não importa. Não importa, claro que importa, irmãos. A pessoa está ensinando mentira, heresia para a igreja, né? Muitas pessoas acreditando nessas mentiras, porque não examina as escrituras, não tem poder de discernimento, não é maduro, é menino na fé, e vai se espalhando esse ensino que não edifica a igreja, que deixa até muitos sonolento, deixa muitos arrogante, egoísta, não deixa a pessoa incapaz de poder pesquisar, analisar, examinar as escrituras, estudar os profetas, profecias. As pessoas não estudam, comem essa comida, né, contaminada, esse leite adulterado, né, comida pronta, estragada, e tá bom, acredita por aí, ainda sai espalhando ainda, né, leva adiante. Então é muita heresia, um ensino muito errado, muito prejudicial, né? Traz danos agora para a igreja. O ensino dispensacionalista, o pré-tribulacionista, traz um dano agora e trará danos mais para frente, trará prejuízos, principalmente para o tempo da grande tribulação. Quem ficar, que vivo para esse tempo do final dos tempos, da última semana, que é a grande tribulação, 3 anos e meio. E traz danos agora. O dano agora é que deixa a pessoa ali sem capacidade, né, sem poder de discernimento, sem desejo pelo estudo da palavra, deixa sonolenta, virgem, né? Todas virgens dormem, mas deixa aquelas virgens loucas, insensatas, sem azeite, sem luz, sem entendimento. Engana o povo, e a pessoa não tem desejo de estudar, de examinar as escrituras, fica incoerente, E principalmente, pior ainda para quem estiver vivo no tempo da grande tribulação, vai ser enganado, foi enganado, vai ficar decepcionado quando se der conta que, nossa, o anticristo está aí, a grande tribulação começou e Jesus não veio buscar a igreja, e agora? A pessoa não se preparou, a pessoa não estava ciente, porque foi enganada, ensinaram ela errado, isso é perigoso. Então perdemos um tempinho aqui, né, falando a respeito disso, saí até um pouco do foco, mas está tudo ligado. Então, irmãos, Paulo aqui ele vai escrever, quando será a transformação dos corpos, que é nada mais, nada menos que a ressurreição dos santos, a ressurreição dos que morreram em Cristo, No ressoar da última trombeta, ele vai falar no momento, no abrir e fechar de olho, no momento só, e no abrir e fechar de olho. E sabemos que a ressurreição, ela acontece junto com o arrebatamento da igreja. Não pode se desligar, se desconectar essas duas coisas. Primeiro ressuscita os que morreram em Cristo. Ressuscita o primeiro com o corpo transformado, glorificado. Depois os que estão vivos são transformados. Seu corpo é glorificado, é transformado. No momento, tudo acontece no momento. A ressurreição dos santos e a transformação dos que estiverem vivos. Nesse tempo. Ou seja, no final da grande tribulação. No tempo da vinda do Senhor. Quando? Na última trombeta, ao ressoar a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, Então, ficou claro isso aqui. Isso aqui está conectado com a última trombeta de Apocalipse, não se desconecta isso de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Os pré-tribulacionistas fazem uma salada, sabe? Uma ladainha, inventa um monte de coisa, distorce a palavra. Essa última trombeta que Paulo falou não é a última, não é a sétima de Apocalipse, e blá blá blá, sabe? Tudo para defender a doutrina de homens. Isso é errado. É a sétima trombeta de Apocalipse, sim. Não existia, não tinha ainda Apocalipse, não tinha sido escrito o Apocalipse. Jesus não tinha dado uma revelação ainda a João, na ilha de Patmos, sobre o Apocalipse. Paulo escreveu aqui primeiro essa carta, mas Paulo está com a mente nos profetas, em Isaías, em Joel, principalmente no evento de Jericó, quando estava Josué, os 7 sacerdotes com 7 trombetas, a arca da aliança estava ali, eles deram 7 voltas na cidade, da última volta ali tocaram as trombetas bem forte,
ok? E os muros vieram abaixo, os muros caíram. E Raabe, que é uma figura da igreja, foi livrada nesse momento. Na última trombeta ali, tinha 7 trombetas. Então Paulo conhecia bem a lei, os profetas, sabia, estava sendo inspirado pelo Espírito Santo a falar. Então logo depois vem Apocalipse, Deus revela a João o Apocalipse, e lá é dado 7 trombetas. Ou seja, Apocalipse vem para confirmar o que o apóstolo Paulo escreveu. Apocalipse que está fazendo referência ao que o apóstolo Paulo foi usado por Jesus para poder escrever essa carta. Está confirmando o que Jesus deu ao apóstolo Paulo, ok? É simples assim. 1 Tessalonicenses: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer de como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Esse texto aqui, irmãos, é importante falar um pouquinho dele, porque tinha alguns irmãos em Tessalonicenses que estavam ficando sem esperança, porque muitos de seus familiares e irmãos ali na igreja, amigos, estavam morrendo. Eles eram cristãos, eram crentes, estavam em Cristo, junto com eles, mas devido à perseguição, às aflições, muitos irmãos estavam morrendo, e esses irmãos estavam ficando sem esperança, desanimados. Poxa, o que será dos que morreram? Nós estamos vivos, mas e os que morreram? Como vai ser? Aí Paulo então consola eles falando da ressurreição. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer de como os demais que não têm esperança. Ou seja, fique tranquilo, tem esperança para eles. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os que dormem aqui, os que morreram em Cristo. Paulo estava consolando eles, palavra de consolação, fique tranquilo, que na vinda de Jesus, Deus, mediante Jesus Cristo, vai ressuscitar, vai trazer de volta, vai ressuscitar essas pessoas com o corpo glorificado, esses que dormem em Cristo Jesus. E ele vai continuar. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, mais uma vez, vinda, sempre no singular, única, uma, no singular, não tem nada de vindas. Tem doutrina aí que fala de 3 vindas, 3 colheitas. Se 2 já é errado, se 2 já não existe, já não é bíblica, já não é coerente com as escrituras, como os pré-tribulacionistas usam. Uma antes da grande tribulação, 7 anos antes, e outra no final da grande tribulação. Não existe 2 vindas do Senhor. Vinda dividida, ok? 2 vindas separadas. É vinda única, no singular, no final da grande tribulação. Se nós estudarmos, nós vamos conectar essa vinda com os outros textos, com as outras porções da palavra, onde fala da vinda do Senhor. Mateus 24, do versículo 29 ao 31, e várias outras. O sexto selo também bate com Mateus 24, ok. Então, e Paulo fala: nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Paulo fala: de modo nenhum, de maneira nenhuma, de jeito nenhum, nós que ficarmos vivos, os que ficarem vivos para a vinda do Senhor, vão preceder os que dormem, vão passar na frente dos que dormem. De maneira nenhuma. Ok? E outro ponto aqui, Paulo, irmãos, não está dizendo que ele vai ficar vivo para a vinda do Senhor, até a vinda do Senhor. Paulo não está pregando um arrebatamento secreto, ok, uma vinda iminente no tempo dele. Paulo sabia muito bem, conhecia as profecias, conhecia os 4 animais, enfim, de Daniel na visão, a estátua de Nabucodonosor, que tem ali uma linha do tempo, os tempos ali, e o fim do tempo, que é o pé da estátua. Ok, o anticristo se levanta ali nos 10 chifres, e aquela pedra que vem dar no pé da estátua é a vinda de Cristo no final da grande tribulação. Ok? Nos últimos tempos. É a vinda de Cristo que vem, aquela pedra dá no pé da estátua, e o monte se cresce e enche toda a terra, é o reino eterno, enfim, de Deus. Então Paulo sabia muito bem, ele estava no tempo da perna de ferro da estátua, uma perna de ferro, que era o Império Romano. Depois vem o Império da outra perna de ferro, que é o Império Romano Ocidental, ok? Oriental, né? No caso era o Ocidental, o Império Romano que Paulo estava vivendo. Então ele sabia bem os tempos determinados, as profecias, ele conhecia bem. Paulo não era louco, irmãos. Ele diz: olha, declaramos-vos isso por palavra do Senhor.
É por palavra do Senhor, irmãos. Então ele não pode estar mentindo, se contradizendo. Se ele aqui está dizendo que ele ia ficar vivo para a vinda do Senhor, aguardava a vinda do Senhor no tempo dele, então ele mentiu. Ele mentiu. Mas sabemos que ele não mentiu. É uma figura, sabe, uma expressão que ele usa. Os que ficarem vivos, as pessoas que ficarem vivos para a vida, para o tempo do Senhor. É isso que ele está dizendo. De maneira nenhuma nós precederemos os que dormem, ou seja, vai passar na frente dos que dormem. Não tem ninguém que passa à frente um do outro, ok? Tanto a ressurreição quanto o arrebatamento é junto. Ele vai dizer: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para enquanto que o Senhor nos dar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá vendo? Preste atenção, irmão. No ressoar da trombeta de Deus. Essa trombeta de Deus aqui é a última, é a 7ª trombeta de Apocalipse. Porque ali você vê a vinda do Senhor. Os reinos do mundo passando a ser do nosso Senhor. Então ali é a vinda do Senhor na 7ª trombeta, o qual é coerente, confirma com a última trombeta que Paulo falou em 1 Coríntios 15, qual o texto anterior que nós lemos. A última trombeta que Paulo fala é a 7ª de Apocalipse. Qual é essa trombeta aqui? A trombeta de Deus. É só pegar as porções, a conexão, irmão. Ok? Vou fazer um estudo só falando das trombetas, para os irmãos entenderem, explicando onde os textos que falam das trombetas, Joel, Isaías, enfim, Apocalipse, para os irmãos entenderem, fazer as conexões dela. Ok? Não é uma trombeta diferente da outra, enfim, nada disso. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente. Então, tá vendo, irmãos? Então, eu quero ler um texto aqui que é importante. João, vou ler aqui na Bíblia, João capítulo 6, versículo 39, e o 40 e o 44. Presta atenção. E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Guarde essa palavra: eu ressuscite no último dia. João 6,39. Portanto, esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Olha como Jesus está sendo repetitivo. Olha como Jesus falou aqui 3 vezes no mesmo contexto, do capítulo João capítulo 6, versículo 39, versículo 40 e o versículo 44. Jesus está sendo repetitivo em falar da ressurreição dos santos no último dia. Então, o que é esse último dia? Eu não vou explicar aqui com muitos detalhes, porque você não vai entender, muitas pessoas não vão entender. Mas eu acredito que uns já entendem, já sabem. A questão dos 7 dias da criação, né, os 7 milênios, enfim, os tempos determinados, as festas do Senhor, tudo isso aqui fala das festas, o ano sabático, o descanso do Senhor, que aponta para o milênio. Então nós estamos aí para o 6º milênio, para entrar no 6º milênio, ok? Para finalizar. Então, o último dia aqui, irmãos, Jesus fala quando será a ressurreição dos santos? Sim, no último dia. Mas a gente não sabe qual o dia e a hora, mas a gente sabe que é no último dia. Ok? Os que ficarem vivos para a vinda do Senhor vão discernir os tempos, a grande tribulação, a perseguição, enfim, os acontecimentos finais, e vão saber que está próximo. Mas o dia e a hora ninguém sabe, irmãos. Tá entendendo? E se a ressurreição que Jesus fala que é no último dia, não pode ter uma ressurreição antes do último dia, ou seja, 7 anos antes, como os pré-tribulacionistas falam. Ele diz que o arrebatamento da igreja que se dá na ocasião da vinda do Senhor, ok? E também a ressurreição é junto com o arrebatamento da igreja, não se separa uma coisa da outra. A ressurreição dos santos, dos que morreram em Cristo, é no último dia, então não pode ser 7 anos antes, porque está fora da linha cronológica, da ordem, e não tem base nas escrituras, ok? Então, irmãos, fica bem claro isso.
Apocalipse 20, para a gente terminar aqui. Vi também tronos, e nestes se sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e nem receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Note que Apocalipse 20 está fazendo uma separação das ressurreições. Se você ler Daniel 12, vai estar ali falando da ressurreição. Jesus também falando da ressurreição, né, que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Se você ler ali, junto com Daniel 12, você vai pensar que é tudo junto, porque ainda não tinha chegado o Apocalipse, ok? Mas você vai pensar que é tudo junto as ressurreições. Mas esse texto aqui de Apocalipse 20 prova que tem a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição dos santos, ok? O que separa uma ressurreição da outra, irmãos, são os 1000 anos. Os restantes dos mortos, o que ressuscitou primeiro aqui? Os santos, os que vieram, os que não adoraram a imagem da besta, não receberam a sua marca na fronte nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses foram decapitados por causa do testemunho, bem por causa da palavra de Deus. Aqui também está, irmãos, incluído nessa ressurreição, os que ficaram vivos para a vinda do Senhor. Porque Paulo fala, nem todos dormiremos, mas uma porção, uma parte do povo de Deus, da noiva de Cristo, vai ser morta, vai ser perseguida, vai ser decapitada, vai ser morta pelo exército da besta, pelo reino do anticristo. Vai ser perseguida, vai ser morta, vai ser levada presa, torturada na grande tribulação. Isso é fato. E uma parte vai ficar viva. Mas aqui ele está falando sobre a ressurreição, ok? Outros textos, Paulo vai falar sobre a ressurreição e sobre os que ficarem vivos. Então, uma coisa não anula a outra, ok? Se completam. É só a gente usar um pouco do bom senso, a sensatez, a inteligência. Os restantes dos mortos não viveram até que se completasse os 1000 anos. Ou seja, aqui os restantes dos mortos não reviveram. Para reviver, tiveram que esperar se completar os 1000 anos, que é o reino de Cristo sobre a terra. Após esses 1000 anos, se você continuar lendo depois do Apocalipse 20 e o 21, você sabe que é posto um trono branco, um juízo final. Então, essas pessoas que ressuscitam comparecem diante do trono branco, no juízo final, ok? Para serem julgadas. Esta é a primeira ressurreição, ok? Não existe, irmão, uma ressurreição. De maneira nenhuma não existe. Não pode ocorrer uma ressurreição para a vida eterna antes da primeira. Se os que o pré-tribulacionista dizem, vai ter uma vinda, um arrebatamento secreto, e para ter o arrebatamento tem que haver ressurreição dos santos. Então vai ter que ter uma ressurreição ali, ok? Mas só que Apocalipse fala que a primeira ressurreição, olha lá, é no final da grande tribulação, depois da grande tribulação. Essa é a primeira ressurreição, mas o que eles vão dizer? O que a doutrina pré-tribulacionista vão falar? Para poder tentar, torcer ao máximo, para tentar dar a aparência de que a doutrina pré-tribulacionista está certa. Não está certa. Eles vão dizer assim, que a primeira ressurreição, essa ressurreição da vinda do Senhor, ela fica um espaço aberto até o final da grande tribulação, até a segunda vinda de Cristo, né? Até Cristo voltar. Ele vem primeiro secreto, arrebata os seus, ressuscita os que estão mortos nele, leva para as bodas do cordeiro, no céu, 7 anos, depois volta. Aí os que ficaram aqui, os infiéis, vão dar sua vida, vão se santificar, vão dar testemunho, vão ser perseguidos, vão morrer, e depois vão ressuscitar ali, entendeu? Os que foram morrendo vão ressuscitando e vão para o céu. Totalmente errado, incoerente, não tem base bíblica o que eles falam, o que eles ensinam. Não há base bíblica nenhuma. Não há um texto que prova o que eles falam acerca da ressurreição, da vinda do Senhor. Está totalmente errado, equivocados. A primeira ressurreição, irmãos, está aqui. E nós sabemos o tempo dessa primeira ressurreição. Quando ela vai ocorrer. No final da grande tribulação. A igreja passa pela grande tribulação, é perseguida. Muitos ficam vivos, Deus guarda.
muitos ficam vivos para a vinda do Senhor, alguns vão morrer, muitos vão morrerem, né? Muitos santos vão morrer. As nações que vão entrar para o milênio, para serem governadas por Cristo e pela igreja, Deus também vai guardar elas para povoar o milênio. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ok? Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Entendeu, irmãos? Está aqui a primeira ressurreição. A ressurreição dos santos, que se dá no evento da vinda do Senhor, na vinda visível, na única vinda, ok? Com poder e grande glória, sua manifestação, na sua vinda visível, epifaneia, ok? Com poder e grande glória, com seus santos anjos, para a colheita, para arrebatar, transformar os que estiverem vivos sobre a terra no final da grande tribulação, e os que morreram em Cristo, que estiverem mortos, os que morreram durante a grande tribulação, os santos, ressuscita com o corpo glorificados, com o corpo glorificado, para encontrar com o Senhor nos ares e estabelecer o reino do Senhor sobre a terra. Eu vou gravar um vídeo depois falando de alguns argumentos que os pré-tribulacionistas usam, uns argumentos grotescos, uns argumentos nojentos, irmãos, uns argumentos egoístas, hipócritas, infelizmente, uns argumentos que não tem cabimento nenhum, sabe, não tem base nenhuma nas escrituras. Não... Então, muitos deles não sabem nem o que está falando, entendeu? Muitos deles não sabem nem o que está falando. Mas os pregadores, os que anunciam, os que pregam essa falsa doutrina, irmãos, eles gastam tanto tempo, sabe, com livros de doutrina dispensacionalista, defendendo a doutrina de homem, estudando, sabe, teologia totalmente errado para ensinar para a igreja, sabe, uma obra que vai ser queimada no fogo, cara. Vai prejudicar muitas pessoas, esse falso ensino. Prejudica muitas pessoas. Então, temos que combater, temos que ensinar a verdade com fidelidade na palavra de Deus e o nome do Senhor ser glorificado. Espero que você fique com essa palavra, medite, estude, ok? E a gente vai estar fazendo mais estudos aqui.